Olá, voltamos aqui para o nosso segundo painel hoje do primeiro dia do evento 5G Saúde Conectada. Antes de começar, eu gostaria de fazer alguns avisos, que as palestras estão sendo gravadas e depois, ao final do evento, aqui no final, a partir de amanhã, elas estarão disponibilizadas para vocês assistirem novamente e vocês receberão um pequeno formulário para fazer uma avaliação sobre qual a sua opinião a respeito do evento e também dar as suas sugestões. Outra informação que eu gostaria de transmitir é que vocês visitassem o stand dos nossos patrocinadores. No stand, inclusive, do Saúde Digital, nós vamos sortear ao final do evento amanhã ingressos para o nosso evento presencial Fórum de Saúde Digital, que acontece no dia 13 de junho, no WTC Fórum em São Paulo. Também gostaria que vocês verificassem aí na plataforma de vocês que tem um formulário para vocês enviarem as perguntas que desejarem. É só indicar se a pergunta é para um dos nossos painelistas ou para todos os participantes de uma vez só. Então, para dar início aqui ao nosso segundo painel, que vai discutir a jornada do paciente, né? No primeiro painel, nós discutimos a questão da conectividade, e agora nós vamos discutir a jornada do paciente dentro desse mundo de conectividade. E para falar sobre esse tema, nós estamos com o Rafael Kenji, que é CEO da FHE Ventures, com o Carlos Braga, que é CEO e fundador da Bio, e o Jorge Carvalho, que é Head da Vertical de Health da Semantics. Então, o Rafa vai começar a fazer a apresentação inicial, depois cada um vai colocar a sua visão sobre o ponto de vista, depois a gente está aberto aqui já às discussões, mas vocês já podem ir mandando as perguntas pelo formulário na plataforma de vocês. Por favor, Rafa, você pode começar? Com certeza. Muito obrigado pelo convite e pela atenção de todos. Desejo um ótimo dia, um ótimo evento a todo mundo. E para começar a falar de jornada do usuário, né, jornada do paciente, eu gostaria de gerar uma reflexão. Muitos entendem ou acreditam que a jornada do usuário, ela se resume ao atendimento do profissional de saúde. E algumas pessoas até se resumem em jornada do usuário como atendimento médico, né? Mas vai muito além disso. Primeiro, porque o atendimento do usuário, ele vai além do atendimento médico. Nós falamos em uma equipe transdisciplinar, que vai além do que a multidisciplinar, onde a gente tem, trabalhando ao mesmo tempo, equipes compostas por profissionais diferentes e até mesmo profissionais das mesmas áreas que exercem funções diferentes, todas para a gente poder colocar o usuário no centro do nosso cuidado. Então, para entendermos toda a jornada do usuário, nós precisamos entender como que o usuário ele tem um conhecimento pleno dos seus direitos e deveres na assistência, no acesso à saúde, que é onde começa a jornada do usuário efetivamente. Então, desde uma comunicação, um programa de televisão, onde ele vai saber um pouco mais sobre a saúde dele, o processo de adoecimento, até mesmo a prevenção, ou até mesmo as comunicações enviadas pelos órgãos de saúde, as instituições de saúde, a gente tem o início da jornada do usuário. Então, o usuário ele começa a entender os seus direitos e os seus deveres no acesso àquele serviço, até mesmo àquela tecnologia, e a partir de então ele precisa buscar qual é o melhor profissional que vai atender a sua demanda em saúde. E nós falamos em saúde num conceito amplo, né? Não apenas na ausência da doença, mas em todo o seu contexto em saúde, levando em conta todos os seus determinantes pessoais, emocionais, sociais e espirituais de todo usuário. Então, ele começa a procurar quais são as ferramentas, quais são as instituições de saúde que podem fornecer o cuidado em saúde para aquele usuário. Todo esse momento de procura, de busca do profissional de saúde adequado também faz parte de um segundo passo da jornada do usuário dentro do sistema de saúde. Depois ele precisa se deslocar até o atendimento, ou quando a gente fala em um teleatendimento, utilizando a tecnologia, os meios de comunicação para fazer esse atendimento, né, da telesaúde, a gente tem todo o fornecimento de ferramentas que são necessárias para o usuário ele acessar aquele serviço de saúde. No atendimento presencial, nós temos todo esse deslocamento, envolvendo todos os meios de transporte, a internet das coisas e tudo que envolve o seu percurso até a unidade de saúde. Chegando lá, ele tem toda uma preparação na sala de espera e o cadastro mesmo, e o pagamento, quando o pagamento não é feito anteriormente. Todos esses passos, né, a gente consegue introduzir neles a tecnologia.
desde o meio de pagamento, parcelamento ou agendamento mesmo, e o cadastro desses dados do usuário. Lembrando que os dados do usuário, quando nós falamos em saúde, são muito mais sensíveis do que quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados. Porque os dados pessoais sensíveis envolvendo saúde também englobam os dados do prontuário eletrônico, de toda a anamnese, de todo o acompanhamento do usuário, algumas informações que são tão sensíveis que o usuário ele confia apenas no profissional de saúde que vai fazer o seu atendimento. Logo depois tem a chamada do usuário, né, o momento de encaminhamento para o atendimento, e logo após que o atendimento acontece efetivamente, a gente tem todo um acompanhamento do usuário na reabilitação, em todo o seu acompanhamento, e até mesmo após a morte do paciente, a morte do usuário, caso isso venha a acontecer, infelizmente. Porque nós entendemos o usuário, né, no centro do cuidado como todos os seus determinantes sociais, e ele deixa uma família, ele deixa um emprego, ele deixa todo o seu contexto econômico, que isso impacta diretamente em outras áreas da sociedade, as áreas da própria vida do paciente antes do seu falecimento. Então, a jornada do usuário, ela vai desde o entendimento dos seus direitos e deveres em saúde, até mesmo após o falecimento do paciente, ou até mesmo após a recuperação, reabilitação, e até mesmo a prevenção para que novos agravos não aconteçam. E aí, falando de saúde conectada, eu trouxe uma imagem para demonstrar para vocês de como nós conseguimos acoplar tecnologia nas instalações do futuro, que na realidade boa parte dessas tecnologias, dessas ferramentas, não são do futuro, elas são do presente, né, acelerado pela pandemia de Covid-19, onde nós tivemos aí uma velocidade muito mais alta de aperfeiçoamento dessas tecnologias, e nessa imagem nós podemos ver que as instalações do futuro precisarão otimizar o cuidado dentro e fora das barreiras físicas da instituição, até mesmo porque a gente tem a tecnologia acoplada. Então, as barreiras físicas, elas são muito mais estendidas e nós conseguimos chegar ao usuário em todos os seus aspectos, em seus ambientes, para a gente poder fornecer e otimizar o atendimento em saúde com o paciente no centro do cuidado. O paciente no centro do cuidado, ele tem todo um protagonismo do seu cuidado, do seu processo de saúde e doença, e isso dessobrecarrega os profissionais de saúde em suas obrigações e até mesmo os seus receios, porque o paciente ele sabe muito mais, ele vai ler muito mais, entender muito mais sobre a sua própria condição e a sua própria vida, e ele vai ajudar o profissional de saúde a tomar decisões mais assertivas. Então, nas instalações da saúde conectada, nós temos e teremos um command center, que é um centro de comandos, que vai coordenar todas as tecnologias que permeiam o atendimento utilizando a saúde conectada. Desde salas inteligentes, que utilizam tecnologia, robótica, inteligência artificial e big data, que é a análise dos grandes dados, os consultórios virtuais, como o teleatendimento, que 100% da população brasileira já está habituada com o que é um consultório virtual e a grande maioria das pessoas já realizaram um atendimento virtual, a automação da cadeia de suprimentos, né, desde compra e distribuição de equipamentos, medicamentos, suprimentos e até mesmo de recursos humanos, gerenciamento de leitos, desde a entrada de novos pacientes, a saída e o gerenciamento dentro da própria unidade, o rastreamento dos recursos físicos, que são os objetos, ou até mesmo fixos, e até mesmo os recursos humanos, porque nós precisamos saber onde estão cada pessoa, né, cada profissional, e a triagem de pacientes, que é todo o processo de entrada desse usuário dentro do serviço de saúde. Com isso, nós conseguimos fazer uma otimização do cuidado dentro da instituição, com os parceiros e colaboradores. Então, nós temos até o conceito do Triple N, onde nós temos melhoria da qualidade do atendimento, que vai melhorar a percepção do usuário sobre sua própria saúde, diminuindo gastos desnecessários, e o Quadruple N falando aí em toda a satisfação do profissional dentro da instituição. Então, a gente tem uma otimização dentro da instituição dos parceiros e colaboradores, uma monitorização muito mais flexível e remota do usuário, a conexão dele em todo o seu conceito de saúde, então, no cuidado de longa permanência, reabilitação e atendimento domiciliar, as plataformas de monitoramento do paciente, e eu já pego o gancho com o último item, que é a porta de entrada no formato virtual com triagem do acesso. Então, nós conseguimos utilizar a tecnologia na triagem para a entrada desse usuário, no atendimento e no monitoramento dele, até mesmo dentro de casa,
o uso de evidências do mundo real habilitados por dados para pesquisa. A gente consegue facilitar o uso de dados para pesquisa para melhorar os resultados do atendimento, as ferramentas de atendimento virtual, as equipes de cuidado remotos, né, em todos os seus itens e suas variantes, como telenutrição, telepsicologia, telemedicina e todas as outros profissionais na área da saúde, integração com rede de médicos independentes para melhorar a oferta de serviço. E o que a gente está vendo, né, os marketplaces de saúde cada vez crescendo mais, melhorando a gama e aumentando a gama de ofertas de serviços que temos para o usuário. Então, falando sobre a jornada do usuário tradicional e pegando o gancho com a parte de tecnologia, eu passo a palavra para o Carlos continuar a nossa discussão aí sobre a saúde conectada dentro da jornada do usuário. Perfeito. Obrigado, Kenji. Por favor, Carlos. Bom dia a todos aí. Obrigado, Rafael, Jorge, Claudinei. Obrigado a TI Insight pelo convite. É um prazer a gente estar aqui discutindo um pouquinho sobre a jornada do usuário, um pouquinho sobre conectividade. Eu acho que esse é um assunto muito importante que provavelmente já vem mudando e provavelmente vai mudar ainda mais a forma de acesso dos usuários ao sistema de saúde. Eu gostaria de me apresentar rapidamente aqui. Então, eu sou médico, eu sou especialista em medicina de família e comunidade. Eu hoje estou à frente da Bio. O Bio é uma empresa que faz monitoramento e faz coordenação de cuidado em saúde para os usuários. Hoje a gente está em todos os estados do Brasil, aí com mais de 200 mil usuários ativos, e eu acho que esse é o nosso dia a dia, é a conectividade, é a jornada do usuário. Eu gostaria de pegar aí um gancho que o Rafael falou e mostrar um pouquinho do que é a nossa experiência. Quando a gente fala na questão do serviço de saúde, na busca do profissional correto para o seu atendimento, talvez o serviço de saúde, e aí a saúde, não só a saúde suplementar, mas a saúde pública também, um pouco menos, mas a saúde suplementar seja o único serviço que você contrata e você busca o seu profissional da forma que você quer, sem nenhum auxílio e sem nenhuma coordenação de cuidado. E eu acho que esse é um grande problema que a gente tem hoje. Hoje, se a gente for fazer uma pesquisa e perguntar para as pessoas quem que possui o seu médico de confiança, quem que possui o seu médico de referência, a gente vai ter aí um número muito pequeno de pessoas que pode contar com o médico a hora que for, no momento que for, para fazer um telefonema e conseguir a orientação dele ali no momento que ele precisa. E é justamente nesse ponto que a gente vem atuando, que é entregar para os usuários um médico de confiança, uma equipe de saúde de confiança, como o Rafael bem disse. A questão do médico ainda o sistema é muito centrado no médico, mas se a gente for pensar em coordenação, talvez o médico seja um pequeno ponto, e aí a gente tem aí o profissional de enfermagem muito mais presente, alguns outros profissionais que fazem parte da cadeia de atendimento, e aí eu digo do profissional que às vezes a gente nem acha que é profissional de saúde, mas o educador físico é um profissional de saúde, o assistente social é um profissional de saúde, além dos mais comuns aí que a gente fala de médico, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, mas a gente tem uma gama gigantesca da equipe de profissionais para poder atender esse usuário. Então, eu acho que, como eu estava falando, a questão do usuário, ele ficar livre na busca para o seu atendimento é uma questão que hoje causa uma dificuldade não só no acesso correto para ter a sua resolutividade maior, para que ele consiga resolver o seu problema, mas também, e aí muito mais impactante, na questão dos custos de saúde quando a gente fala nessa busca. Até porque, normalmente, o usuário acaba entrando dentro do pronto-socorro porque ele sabe que ali ele vai encontrar um médico, um profissional que resolve o seu problema.
e não necessariamente ele vai conseguir resolver o seu problema, até porque o profissional que está no pronto-socorro, ele tira a pessoa da urgência e não necessariamente ele faz o diagnóstico correto para resolver todos os problemas que aquela pessoa tem. Então, acho que um dos pontos importantes quando a gente fala em jornada é que você tenha a sua equipe de saúde de referência para que te direcione dentro do sistema de saúde e dentro do que você pode usufruir do sistema de uma forma muito mais correta. Hoje também, através da telemedicina, como o Rafael disse bem, depois da pandemia isso se intensificou bastante, até porque nós fomos obrigados aí a aceitar essa forma de atendimento. Muitas pessoas que eram resistentes acabaram tendo que aceitar essa forma de atendimento, porque não tinha outra forma de você ter o atendimento que não fosse pela telemedicina, até porque grande parte dos serviços eles estavam direcionados para o atendimento de Covid e não podia ser diferente. E aí agora a gente percebe que existe uma preferência também do usuário na busca desse tipo de atendimento, porque ele tem um deslocamento menor, ele tem uma facilidade de acesso, e aí hoje a questão do celular, de estar na mão de todo mundo, e a gente tem um número enorme de pessoas com uso de celular, facilita o acesso e facilita com que o usuário tenha o uso da telemedicina como uma primeira escolha ali num primeiro atendimento. É muito importante a gente também falar que a telemedicina não é só uma questão de triagem, né? Eu vou entrar na telemedicina e ali o profissional vai me orientar para onde eu tenho que ir. Não. Grande parte dos problemas você consegue resolver via telemedicina. Claro que se essa equipe tiver um conhecimento prévio do que você já possui, do seu histórico. Então, por isso que a gente fala mais uma vez, a questão de ter a sua equipe de confiança é muito importante, porque ela vai conseguir ser muito resolutiva para você. Quando a gente fala em telemedicina, normalmente a gente pensa aqui, como a gente está fazendo, né? Um vídeo, onde o profissional entra em vídeo com você e ele conversa. Mas não é só isso as formas de telemedicina, né? A gente tem telemedicina há muito tempo sendo feito. Já passei dos meus 40 anos e eu lembro da minha mãe fazendo telemedicina com o meu pediatra. Ela ligava lá e perguntava: meu filho está com febre, e ele prescrevia lá, faz um dipirona nele, né? Faz um banho frio, depois liga para mim de novo. Isso já era telemedicina, não era uma coisa que era chamada de telemedicina, mas isso já era telemedicina. Então a telemedicina ela pode ser considerada por vídeo, voz e mensagem. E aí a gente começa, pela nossa experiência hoje, a mensagem é talvez a principal forma de utilização da telemedicina aqui no nosso dia a dia, porque as pessoas elas estão muito familiarizadas aí, principalmente com o WhatsApp, a questão do uso das mensagens para se comunicar. Hoje, quase ninguém mais liga para ninguém sem antes avisar: vou te ligar. A gente manda um WhatsApp antes: eu posso te ligar? E aí normalmente é assim que funciona. E aí, com o atendimento de telemedicina, é a mesma coisa. E muitas vezes, quando o paciente já é um usuário que acompanha com a equipe, você consegue fazer esse acompanhamento de forma bem precisa através das mensagens e aí dar suas condutas e entregar o que o paciente necessita no momento certo. É claro que a gente tem uma limitação dentro da telemedicina. Em alguns momentos, a gente verifica que não existindo a possibilidade de resolutividade desse caso de forma virtual, de forma pela telemedicina, a gente coloca essa pessoa na porta correta. E aí sim, como o Rafael mostrou ali todo na jornada, é importante que a gente coloque essa pessoa na porta correta para que o problema dela seja resolvido de forma mais rápida e ela também não perca o seu tempo. Outro ponto importante que a gente precisa falar é na questão de, principalmente quando a gente tem aí em empresas hoje buscando a questão da qualidade de vida e operadoras de saúde buscando os programas de medicina preventiva e aí empresas buscando plataformas de cuidado, de atividade física, tem aí várias famosas aí no mercado.
não adianta a gente pensar somente nisso. A gente precisa pensar numa linha de cuidado mesmo, com protocolos bem desenhados, para que a gente consiga colocar a pessoa no programa correto e fazer com que ela engaje. E não adianta também a gente só colocar ela no programa correto e fazer o contato com ela assim, e aí, como é que você está? Está fazendo atividade física? Está comendo bem? Parou de fumar? Está fazendo o seu lazer corretamente, porque isso também é importante. Mas no momento que ela tem a sua dor de barriga, aí a gente não dá o acesso a ela, a essa ferramenta. Então, o importante é que a gente consiga cumprir realmente toda a jornada, não estando somente ao lado dela no momento que você quer passar a sua mensagem de prevenção, de qualidade de vida e de mudança de hábito, mas também para ouvir ela quando ela tem aquele problema e a gente consiga resolver. Então, as linhas de cuidado são muito importantes para que a gente faça isso. E, por fim, eu gostaria também de falar de uma polêmica que tem aí agora. Será que o tele, né, o virtual, o robô, a ChatGPT e assim por diante vai ocupar o lugar do profissional de saúde, do médico, do enfermeiro? Daqui a pouco a gente não vai mais consultar com pessoas e só com robôs. E eu acredito que muito pelo contrário. A questão da tecnologia ela vem para nos aproximar cada vez mais, para aproximar o usuário do profissional e o profissional do usuário. E a questão da humanização nesse atendimento cada vez vai ser mais frequente, cada vez vai ser mais latente a necessidade e o anseio das pessoas por um atendimento humanizado, também via telemedicina, e é nisso que a gente busca aqui dentro da Bio, justamente essa questão da humanização do atendimento. Então, como recado final, eu acho que o importante é nós estarmos próximos, tanto os profissionais, os pacientes, quanto os pacientes dos profissionais, para que aí sim a gente consiga completar toda essa jornada. Agora eu vou deixar para o Jorge, porque eu já falei demais, e daqui a pouco ele vai ficar bravo comigo e com o Rafael. Obrigado, Carlos. Jorge, por favor, seu ponto de vista sobre o assunto, por favor. Legal, pessoal. Primeiro, obrigado pelo convite. Queria agradecer aí a TI Inside, o Claudinei, Carlos, Rafael. De fato, a gente estava conversando um pouco antes do painel, né? E é muito legal ter colegas como Carlos e Rafael, super especialistas no assunto. Eu fiquei aqui me debatendo o que eu falaria depois deles, né? E acho que tentar trazer um pouquinho da minha experiência, um pouquinho, puxar algumas coisas que eles falaram, até para a gente poder, em algum momento, fazer um debate, trocar algumas ideias aqui. Primeiro, me apresentar. Então, sou Jorge Carvalho, eu tenho mais de 15 anos no mercado de saúde, não sou médico, né? Hoje eu cuido da vertical de saúde de uma empresa de tecnologia chamada Semantics. A Semantics, ela faz projetos de dados em diversos setores, diversas verticais. A gente também constrói a nossa própria tecnologia, o que me dá um olhar interessante, porque eu acabo olhando, né, essa questão aí de conectividade e dados em outros setores também, né? A gente sabe que a saúde, do ponto de vista de digitalização, ela está um pouco atrás de outros setores, né? Então você pega o mercado financeiro, está super digitalizado, né? E experiências muito fluídas, né? Então eu acho que é interessante a gente ver setores que estão um pouquinho na frente, né? Quando a gente fala da nossa jornada de dados. Quando a gente olha o nosso mundo hoje, né? Então é um mundo com um volume de dados crescente. A gente, em alguns estudos, indicam que 1/3 dos dados existentes hoje são dados de saúde. E aí, quando a gente coloca em cima disso toda essa enxurrada de IoTs, né, de devices conectados, e também 5G chegando agora no Brasil, esse número vai crescer ainda mais, né? Isso traz outra questão que é importante também quando a gente pensa em dados em saúde, uma complexidade muito grande das tecnologias, né? Então, hoje, se você olha o ecossistema de soluções de dados no mundo, ele é crescente, eu diria até que exponencial.
O nosso fundador, o Léo Santos, mostrou recentemente um pouco dessa evolução. Então, há 3, 4, 5 anos atrás, você tinha menos de 1/3 das empresas que hoje estão envolvidas com soluções de tecnologias de dados, né? Então, isso traz uma complexidade muito grande para as organizações. E não menos importante, né, todas as ameaças cibernéticas também, cada vez mais sofisticadas, trazem um sabor diferente para esse mundo, né? Então, a gente tem que também tomar cuidado do ponto de vista de dados, né? Da segurança dos dados. Quando a gente olha para as organizações, e aí não só as de saúde, né, a gente sempre acaba fazendo um exercício de entender qual que aonde que ela está inserida num framework de maturidade de dados, né? Então, óbvio, hoje em dia, né, com esses buzzwords aí de GPT, AI, né, todo mundo quer ter o seu algoritmo, todo mundo quer estar nesse mundo de dados inteligentes, né? Mas isso é uma jornada, né? Isso é uma escada, vamos dizer assim, onde você precisa entender que antes de estar lá no ponto máximo de utilização desses dados, você tem que primeiro partir da digitalização desses dados, né? Então, acho que a saúde está muito nesse momento, talvez num passo seguinte, né, que seja, uma vez que você tem esses dados digitalizados seja plataformas ou sistemas, você conseguir trazer esses dados para uma visão única, né? Uma vez que você tem esses dados numa visão única, você criar, construir e desenvolver engenharia desses dados para prepará-los para o uso, né? A partir daí, conseguir ter algumas visualizações, seja dashboards ou indicadores e tudo mais. E aí sim partir para a construção de modelos e botar esses modelos em produção, tá? A gente costuma falar aqui que a gente busca transformar dados em valor, e quando leva para a saúde, dados em cuidados, né? Então, como é que a gente consegue pegar todos esses dados que são gerados pelo sistema e transformá-los em, de fato, cuidado, né? O Rafael comentou um pouquinho da jornada envolvendo diversos profissionais e ações, né? Acho que foi super bem colocado ali. A gente vê hoje, e aí tem uma pesquisa recente da consultoria Focus que diz que 70% das organizações hoje no Brasil de saúde não oferecem capacitação em saúde digital. Então, poxa, como é que eu vou realmente transformar essa jornada do paciente em mais conectada se eu não tenho pessoas na ponta capacitadas para entender o que é isso, né? Então, aí tem um pouquinho de uma provocação que eu faço, né, para as organizações, que não é só tecnologia, né? Então, a gente que, como eu comentei, né, faz projetos de dados nas mais variadas indústrias, né? Um elemento sempre muito importante e fundamental desses projetos é o elemento cultural, né? Como é que eu transformo, né, a organização, né? Como é que eu faço a tal da transformação digital? Ela tem muito mais a ver com pessoa, muito menos a ver com tecnologia, muito mais a ver com pessoas mesmo, né? Como é que eu, de fato, coloco os profissionais para trabalharem juntos e entenderem o que é esse novo mundo tecnológico, quais são as opcionalidades que se abrem uma vez que você tenha sistemas que te ajudam, por exemplo, a navegar um paciente, né? Esse conhecimento analítico, ele ainda não está num patamar que deveria estar, e a má notícia é que isso só vai piorar, né? Então, com o mundo, como eu comentei, cada vez com mais dados disponíveis, cada vez mais digital, cada vez mais conectado, né? A falta de profissionais capacitados é uma angústia muito grande, não só na saúde, né? Em diversos setores. Então, a gente viu, e aí falando um pouquinho da Semantes, a gente viu um pouco da dificuldade que é você atrair profissionais capacitados para esse novo mundo. E digo mais, né? Assim, a gente comentou aqui, o Carlos comentou um pouquinho da telemedicina, né? Hoje em dia o trabalho remoto ele é uma realidade, né? Então, muitas vezes a gente está disputando profissionais com outros países também, até pela questão das formas de pagamento serem muitas vezes mais adequadas fora do Brasil. O Rafael comentou também, eu queria trazer para a discussão um pouquinho do Command Center, né? E
E a gente tem experiência em fazer command center. Por exemplo, a gente fez um command center para um grupo chamado Hostel Care. São 7 regiões no Brasil. Eles se dividem em hubs, né? Então são 7 hubs, 35 ativos, né? E justamente o momento deles na época que a gente chegou no projeto era nível muito baixo de digitalização, né, de dados, e eles queriam, né, tinham ambições grandes de transformar esse hub de fato num hub, né, você conseguir conectar os pacientes ali dentro e navegá-los por aqueles ativos, né, através de linhas de cuidado e etc. E a gente conseguiu conectar todos esses dados, né, vamos dizer assim, dos 35 ativos, são vários sistemas diferentes, usando os sistemas que eles têm na ponta, né? Então aí tem também uma visão mais moderna que você tem o sistema que for, o ERP que for, continua usando, eu vou trazer esse dado e vou trabalhar a partir dele, né? E aí a gente começa a falar também de um tema super quente nessa discussão, que é interoperabilidade, né? Hoje a gente vê os grandes grupos de saúde no Brasil começando a se interoperar dentro de casa, né? Então, seus próprios, o caso da Hostel Care é um deles, né? Eles têm hoje 35 ativos e 120 mil vidas, né, em planos de saúde, então não chegam a ser verticalizados, né, mas tem em algumas praças vidas próprias. E você vê a beleza que é você interoperar com um padrão, né, que hoje já é um padrão de mercado, o FHIR, né, HL7, e você começar de fato a entender que você pode olhar para a jornada como um todo desse paciente, né, e não só de forma fragmentada quando ele está, enfim, em algum tipo de atendimento. Eu trago uma outra reflexão aqui, que é uma mudança importante até no mundo, que é a gente está passando, né, de um mundo onde era ditado por software, né, ou seja, alguém ia lá, tinha uma regra de negócio e você construía aquele software para fazer aquilo, né, para um mundo ditado por inteligência artificial, né, onde os dados vão te ajudar a desenvolver alguma coisa, a mudar algum comportamento e etc. Né? A gente vê nos projetos de dados, eles têm toda uma fase, né? Então, por que eu falo de projeto de dados? Porque a base desse novo mundo, né, que é o mundo da inteligência artificial, são dados, né? Só que para você trazer dados para dentro de uma visão única não é tão simples, né? Tem toda a questão de integrações, que eu já comentei aqui, de interoperabilidade, engenharia, ou seja, vamos pegar esse dado cru, né, e vamos realmente fazer com que ele esteja pronto para uso. A governança desses dados é super importante quando a gente fala de saúde, é o dado mais sensível que existe, até você conseguir de fato criar e treinar modelos, né? Essa é uma fase. E uma fase ainda mais difícil, que é colocar esses modelos em produção, né? A gente tem trabalhado fortemente para transformar essa jornada de dados a mais simples possível para as organizações hoje, né? A gente vê hoje, quando a gente fala de uso de AI em organizações, a gente vê basicamente 3 grandes usos, né? E um é mais sexy do que o outro, e o menos sexy é o que de fato está sendo mais colocado em prática. Então, a gente vê a criação do novo, né, novos modelos de negócio, marketplaces e etc. A gente vê a transformação da operação através de automatização de processos, RPA, e a gente tem, dentro de casa, a gente fez uma aquisição estratégica de uma empresa de ciclo da receita hospitalar, né? Então, por exemplo, a gente consegue otimizar um processo que é super dolorido, né? Que é uma vez que alguém faz algum procedimento num hospital, esse hospital tem que depois boletar isso contra uma operadora, esse é um processo que demora e que tem um certo atrito, e a gente consegue otimizar isso bastante, então aqui cai dentro desse transformação da operação. E o terceiro, que talvez nessa discussão aqui seja o mais importante, é mudança de comportamento do usuário, né? Então, a gente... Uma das coisas que tem entrado nessa discussão é todas as questões de economia do comportamento, e aí tem o trabalho do Nobel de Economia, o professor Kahneman, mostrando que, de fato, a gente consegue...
ser humano ele é racional e irracional, então tudo que a gente viu aí num passado, num presente, o quanto as mídias sociais elas nos atraem, né, e nos fazem mudar comportamento, como é que a gente consegue, como é que a gente faz para trazer esse mundo para um mundo de saúde também e mudar o comportamento para aquele comportamento que a gente gostaria que aquele usuário, que aquela pessoa tivesse, né? A gente tem hoje dois e aí eu estou indo mais para o final aqui para a gente poder discutir algumas dessas questões, mas a gente tem basicamente dois contextos de empresas hoje nesse mundo mais avançado de uso de dados. A gente tem um contexto de aquelas empresas que são organizações data science, né, e aí elas usam os dados mais para fazer análises e fazer os seus próprios forecasts e tentar entender o que vai acontecer e etc. E a gente tem aquelas empresas que a gente tem chamado de Machine Learning Organizations, né? Organizações voltadas para aprendizado de máquina. São aquelas empresas mais contemporâneas que elas estão embedando as suas soluções de AI dentro dos seus sistemas, dentro das suas ofertas. Isso eu acho que só vai acelerar, então esse mundo cada vez mais vai estar presente com a gente. Então imagina que dentro da navegação de um paciente, de uma linha de cuidado, você tem ali inteligências que vão ajudando aquele paciente, aquele profissional de saúde a prestar um melhor atendimento, né? Eu estou super animado com esse novo mundo, né? A gente tem feito diversos projetos interessantes, a gente estuda muito projetos fora do Brasil, acho que a gente tem um pouco dessa vantagem de estar um pouco atrasado, porque a gente consegue ver o que está dando certo, o que está dando errado fora do Brasil e poder trazer para cá. Eu termino com uma mensagem, né, que o Rafael comentou aqui do Triple Aim, do Quadruple Aim. Eu ouvi falar outro dia do Quintuple Aim e eu achei super interessante, né, como essa evolução, né, de como as questões da saúde têm sido tratadas, né? Então, não só a gente olhar para as questões de saúde populacional, experiência do paciente, custos, né? Ou seja, sustentabilidade do setor. A gente não pode esconder que hoje o nosso setor está super espremido do ponto de vista de sustentabilidade econômica, principalmente quando a gente fala da saúde privada, né? Da saúde suplementar. Mas também, poxa, a saúde do profissional de saúde. Então, a gente viu aí na pandemia os profissionais de saúde passaram por questões bem importantes. Eu acho que é fundamental a gente olhar para esse profissional e sempre que a gente for fazer alguma mudança dentro do setor de saúde. E não menos importante, né, a equidade, ou seja, a gente trazer um pouco de justiça social e inclusão. A gente tem um país com mais de 200 milhões de pessoas e só 25% dessas pessoas têm acesso a uma saúde privada. Eu acho que aí está uma questão importante para a gente poder trabalhar. Com isso, estou aberto aqui às perguntas, à discussão. Queria agradecer. Obrigado, Jorge. Nós já temos uma pergunta aqui para o Carlos, que é do Adriano Maués de Albuquerque, né? Ele diz assim: Rafael, você falou sobre o atendimento do usuário deve ser transprofissional. Ele queria acrescentar o farmacêutico nessa equipe para otimizar a experiência do usuário nessa jornada, né? Como é que você vê também essa questão aí da telefarmácia dentro desse ecossistema? Respondo para mim mesmo. Eu gostaria de acrescentar até outros profissionais, né? O Carlos falou sobre os profissionais de serviço social, né? Temos fonoaudiólogos também, todos os profissionais de saúde como um todo, né? Por isso que eu não gosto nem de falar de telemedicina, eu gosto de falar de telesaúde, né? Porque a telesaúde ela tem várias outras vertentes, né? Apesar de eu ser médico também, eu não gosto desse termo exclusivo telemedicina, porque quando a gente fala em telesaúde, a gente fala de tudo que pode incluir, inclusive, a teleorientação, um telecuidado, telemonitoramento, telereabilitação. Então, a gente coloca todos os outros profissionais. E eu vejo o papel do farmacêutico muito importante na questão do supply chain, né? E todo o registro, acompanhamento da cadeia de suprimentos,
ele conhece como mais ninguém toda essa questão de distribuição dos suprimentos, né? Ele faz todo esse registro em grande parte dos hospitais também. Então, a telefarmácia ela pode servir como teleorientação e também acoplada a uma tecnologia que possa contribuir com o registro e a distribuição de suprimentos. Eu acho bem importante também. Depois eu vou te passar o contato dele, que ele quer conversar com você aí no particular. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí. Deixa eu só fazer uma observação aí, Claudinei, uma contribuição aí com o Rafael. A gente na coordenação de cuidado aqui, o farmacêutico é muito importante, principalmente nos pacientes polimedicamentosos, né? A gente tem hoje uma gama gigantesca de pacientes que usam uma quantidade enorme de medicamentos e a dificuldade no uso é muito grande, porque ele se perde no uso. E o farmacêutico, ele é um cara muito importante nessa questão de saber o melhor momento do uso de cada uma dessas medicações, da interação medicamentosa, que muitas vezes o médico mesmo que está prescrevendo acaba não se atentando. Muitas vezes a interação é o que ele quer mesmo, né? Mas a contribuição do farmacêutico é essencial aí na questão da equipe. Queria fazer colocar não uma pergunta, mas uma colocação, né? A gente viu na apresentação da abertura do evento o avanço que teve o número de instituições de saúde que já estão com prontuário, trabalhando com o prontuário do paciente, né? Hoje se fala muito na saúde integral, aquela questão de você ter o paciente, uma visão única do paciente. Mas, por outro lado, a gente ainda discute a questão da interoperabilidade dos prontuários, onde isso seria uma ferramenta para dar essa visão integral, né? Porque o prontuário carrega o histórico do paciente, independente de que instituição ele estiver sendo tratado. Mas, por outro lado, houve uma desfragmentação muito grande na área da saúde. Depois da pandemia, com a questão do custo de vida, muitos planos de saúde perderam os seus associados. Hoje existe uma série de novas propostas de atendimento de saúde, aplicativos, até uma operadora de telecomunicações entrou com uma oferta de soluções para a área de saúde. Empresas de outros segmentos que não são tradicionais do setor também entraram dentro dessa área, né? Isso, obviamente, deve causar um problema em relação ao que a gente está chamando aqui da jornada do paciente, né? Como é que esse paciente pode ter esse tratamento integral? Além disso, também houve a questão do envelhecimento populacional, também, que hoje é um grande desafio para o setor, a questão do tratamento das pessoas aí, vamos dizer, da terceira idade, né? Como é que vocês estão vendo esse caldo, vamos dizer, econômico, técnico, de mercado, na área de saúde? Posso começar? Pode sim. Claudinei, você trouxe aqui diversas questões que são a realidade, talvez não só do Brasil, mas do mundo, né? E quando a gente fala de saúde conectada, num país como o Brasil, né, de dimensões aí continentais e mais de 200 milhões de pessoas, e onde cada Brasil é um Brasil diferente, eu acho que eu acho que não existe, eu creio que não existe uma bala de prata, não existe uma solução única. Eu acho que são várias soluções e eu costumo sempre dizer que o ideal é a gente sair do PowerPoint, sair da discussão e começar a fazer. Eu acho que isso aqui, nessa própria sala, que tem pessoas que estão fazendo isso de forma muito bem feita. Quando eu entrei no setor, foi um pouco... foi o lançamento do livro do Michael Porter, né, Redefinindo o Mercado de Saúde. Eu lembro de ler aquele livro e falar, nossa, agora o mercado mudou e a gente vai trabalhar com valor em saúde. E estamos ainda na discussão, né? Ainda é difícil de me desfecho.
ainda é difícil de entender, colocar os conceitos em prática, né? As discussões entre os atores ainda é uma questão super importante, difícil de acontecer para buscar o valor do paciente, né? Mas eu acho que as mudanças acontecem em camadas, né? Então, eu falei um pouquinho das questões de dados e não foi por acaso, né? Porque eu acho que sem informação, sem dados, sem transparência, é muito difícil tomar qualquer tipo de decisão, é muito difícil saber qual profissional é melhor que o outro, qual hospital é melhor do que o outro, sabe? É difícil de racionalizar do ponto de vista de não só de qualidade, experiência, mas também de custo, né? Poxa, o que é mais custo efetivo? Então, eu acho que são vários os problemas. Eu acho que a gente tem que fatiar o boi, né, para comer ele inteiro. Então, acho que a gente precisava fatiar de fato e acho que estamos fatiando. Acho que eu vejo uma evolução muito grande. A gente que visita boa parte das empresas de saúde aí do Brasil, eu te diria, praticamente todas têm projetos de transformação digital instituídos, em maior ou menor nível de avanço, né? Mas o fato é que está todo mundo olhando para isso, está todo mundo buscando se digitalizar e trazer uma experiência melhor para o paciente. Acho que isso mostra, inclusive, um grande avanço aí, o que a gente chama de marketplace na saúde, né? Quer dizer, como você falou, hoje o hospital de referência já não é por si só a referência, ele é uma cadeia, né, um conjunto de parceiros para tornar essa referência. Agora, é difícil para o usuário, o paciente, ainda entender bem esse conceito, né, porque é uma coisa nova e de fato, existe uma grande discussão, não existe um consenso em relação a isso, né? Então, acho que a gente precisa de bem mais dados para a gente chegar a alguma conclusão, né? E Claudinei, se você for ver, né, assim, a gente passa a gente passou, né, por várias crises, né? Teve crise econômica, teve pandemia, mas o setor de saúde já estava em crise antes disso tudo, né? Então, assim, e o resultado é o que a gente está vendo aí. Ninguém consegue ter uma equação que fique de pé do ponto de vista econômico. Então, acho que tem papel aí governamental importante, né? E eu sei que o governo lançou aí um projeto da Rede Nacional de Dados em Saúde, que visa tentar organizar essa história em alguns layers, né? Mas é isso, né? Assim, o setor está precisando se reinventar, né? E um setor desse tamanho se reinventar não é simples, não é fácil. A gente vê grandes movimentos, né, de empresas se juntando e talvez o principal movimento que em tese fica mais de pé é o movimento verticalizado, mas acho que não é o único, né? Ele é mais, entre aspas, simples de fazer, porque é um movimento econômico junto ao hospital com plano de saúde, pronto, né? Você tem a visão inteira do paciente, mas tem outras, né, visões e eu acho que não é um problema fácil de se resolver, mas tem muita gente tentando resolver, né? Acho que o ponto positivo disso é que tem muita gente trabalhando nisso. Keiji, como é que você vê a tendência? Posso fazer uma coisa? Verticalizado ou horizontalizado? Posso fazer uma contribuição e apimentar? Eu quero apimentar um pouquinho aí o que o Jorge falou. Eu acho que assim, a questão a gente traz aí alguma questão assim, o envelhecimento populacional ele vem já sendo uma questão que a gente discute já há algum tempo. O mercado já vinha sofrendo na questão de custo, de sustentabilidade, principalmente a saúde suplementar. Ela teve um fôlego na pandemia. A pandemia, por toda a característica dela, ela acabou dando um fôlego para as operadoras, onde teve um resultado positivo, mas era um resultado positivo enganoso, porque agora a conta está batendo nas operadoras, no saúde suplementar a conta está batendo forte, e nos últimos 2 anos, aí, 21 e 22, a conta bateu muito alta, perto do que tinha feito de caixa em 20, vamos dizer assim, porque ficou muita coisa represada e aí depois as coisas começaram a pipocar e você não consegue segurar. Aí quando você fala, a gente tem hoje aí em torno um pouco menos de 50 milhões só de pessoas dentro da saúde suplementar e isso não aumenta, né? Se a gente for pensar nos últimos, sei lá, nos últimos 15 anos pouca coisa mudou.
Por outro lado, o mercado acabou realmente tendo um enxugamento aí de empresas, né? Então, eu lembro, em 2014, a gente tinha em torno de 1.200, 1.100 e poucas operadoras. Hoje, se a gente for ver, a gente está aí com 700 operadoras. Então, isso as grandes vão realmente acoplando as pequenas para dentro dela. E aí começa a surgir novos modelos, como o Claudinei falou, mas todos os modelos ainda a gente vende rede, a gente não vende qualidade, a gente não vende saúde, a gente vende rede. Né? Hoje, quando você compra um plano de saúde, você compra a rede, e mesmo os novos modelos hoje, elas tentaram fazer uma coisa diferente, mas hoje elas continuam vendendo rede. Agora temos Hospital X, agora temos Hospital A. Ela continua mostrando rede, apesar de outra coisa. E aí, como o Jorge falou muito bem dito, é a questão assim, a gente não consegue medir qualidade. Hoje a gente mede marketing, né? A gente não mede qualidade efetiva, porque a gente não tem uma forma de medir qual é o hospital mais efetivo, que tem mais resolutividade, que tem menores índices de infecção, melhores índices de rehospitalização, melhores índices de qualidade. É muito difícil isso. A gente tem aí um modelo de acreditação, que aí saiu um monte de selos. Os hospitais têm 500 mil selos, mas aí o usuário não sabe o que significa aquele selo, acaba sendo uma medalha ali, de alguma forma, para aquela instituição. E aí a questão da interoperabilidade também é um ponto importante, porque você não compartilha dado, e aí ninguém sabe o dado, e você não sabe qual é a qualidade. Então, assim, o cara que vai hoje de manhã no hospital A com uma dor de cabeça, e aí ele melhora, só que à tarde volta a dor de cabeça, ele vai no hospital B, o cara do B não sabe o que o A fez. E aí faz tudo de novo, e aí é custo em cima de custo, botando o paciente em risco cada vez mais. A gente não sabe quem tem melhor qualidade, quem não tem melhor qualidade, e isso daí eu acho que é um grande problema do setor quando a gente começa a pensar em sustentabilidade. Só para apimentar mais, né? Só para jogar mais coisa aqui para a gente. Fazendo uma breve colaboração, né? Eu acredito que as redes verticais elas podem facilitar a questão de integração de ferramentas, né, de equipamentos, até mesmo o próprio prontuário eletrônico, né, porque eles trabalhando como rede, eles têm uma facilidade de comunicação teórica, né? Isso a gente precisa avaliar na prática, né, nas principais redes. Nós temos aí algumas das principais redes verticalizadas de saúde, né? Então, as operadoras elas conseguem olhar os laboratórios, os hospitais, né, os serviços onde o paciente ele teria esse acesso. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa também levantar o ponto de qual é a sensibilidade dessa transmissão desses dados, né, e para que eles estão sendo feitos. A gente teve uma discussão muito intensa no passado, né, sobre o Open Health, porque acostumamos com o Open Finance, a transmissão de dados entre os bancos, mas o Open Health ele não é tão simples assim. Como eu comentei também, a gente tem toda uma questão de sensibilidade de dados médicos, né, dos usuários. A gente não consegue conter um ataque de hacker hoje em 100% das instituições de saúde, né? Como que a gente vai fazer toda essa migração, esse tratamento desses dados de uma rede para outra, de uma mesma instituição da mesma rede para outra, né? Hoje a gente não tem segurança suficiente para garantir uma tranquilidade para o usuário de que os dados deles estão sendo bem utilizados, né? E a gente também não tem uma transparência suficiente dentro das instituições verticalizadas para elas garantirem que os dados serão utilizados para melhorar a qualidade de vida do usuário, né? Mas, igual o Carlos comentou, é muito marketing, pouco foco no cuidado com o paciente mesmo. Então, se a gente fosse para um meio onde as redes verticalizadas tivessem um cuidado horizontalizado, né, a gente teria uma resolução de parte desses problemas. Mas ainda assim, acredito que em tecnologia a gente tem que melhorar a questão principalmente de segurança e de critérios mesmo para tratamento desses dados dentro das próprias redes. Temos outra pergunta aqui para Adriano, dessa vez para o Jorge. Jorge, ele diz aqui, veja como a Amazon, veja aí a Amazon na área de saúde. Ele diz, Jorge, a IA vai implementar a transformação
uma transformação importante, ainda mais com o ChatGPT. Imagine o que está por vir, né? Acredito que o paciente no centro estratégico de uma equipe transprofissional de saúde vai ter cada vez mais espaço e outros hubs de saúde farão parte desse processo, sendo o hospital um integrante dessa forma descentralizada. Adriano, né, Claudinei? Obrigado pela pergunta. De fato vai transformar, mas eu só queria fazer um parênteses que é muito sexy, né, falar de AI, de ChatGPT, mas tem muita coisa mais básica, né, mais voltada para a melhoria de processo mesmo, que precisa ser feito. Eu acho que, de novo, né, não dá para a gente queimar etapas aqui, e acho que boa parte do nosso sistema de saúde, quando eu falo sistema de saúde, as empresas que estão inseridas nele precisam fazer o básico, né? Precisam, de fato, olhar para dentro de casa, digitalizar os seus processos, ter transparência de indicadores, medir, ter, né, uma capacitação analítica dentro de casa, né? Então, posto isso, né, eu acho que olhando para frente, de fato, quando a gente olha para essas tecnologias novas e AI é de fato, né, talvez a tecnologia que está mais na boca de todos, né? A gente tem feito aqui dentro de casa da Semantes vários projetos, não só dentro de casa, mas também para o mercado, usando tecnologia, inteligência artificial, e estamos fazendo um projeto que ainda está em desenvolvimento do uso do GPT, né, dessas tecnologias generativas para a saúde, inclusive. Então, a gente consegue hoje pegar um arcabouço de conhecimento e colocar isso dentro de um ambiente onde você consiga ter quase que um diálogo, né, com aquela tecnologia. Então, no passado recente, a gente fazia uma pergunta e aquela tecnologia te mandava para um link, né? Então, um link existente está aqui, ó. Então, aqui os links que você pode clicar e você pode acessar esse tipo de pergunta. A gente está indo para um mundo onde a gente vai ter uma interação, né? E aí está uma questão importante, né? Que daqui para frente todos nós vamos ter que lidar com isso, que é você ter um copiloto, né? Ou ter um assistente, ou ter um estagiário turbinado do seu lado, podendo te ajudar, né? Então, eu acho que o mundo que a gente está, que a gente vai seguir é justamente esse. Na área da saúde, são diversas as aplicações, né? Mas o ponto não é a substituição, né? É justamente ter aquela inteligência aumentada ao seu lado, podendo te ajudar a fazer diversas coisas, né? E usando os dados disponíveis. Por isso que dados é super importante, por isso que eu volto na questão de fazer a lição de casa, né? Uma empresa como a Amazon, ela já nasceu digital, ela já nasceu nesse mundo. Quando a gente olha a AWS, né, que é uma das grandes potências na área de tecnologia, ela surgiu de dentro da Amazon. A Amazon é uma varejista e tinha um problema que era, poxa, como é que eu armazeno essa quantidade enorme de dados? Então, ela olhou para o mercado, não tinha ninguém, ela mesma que fez a sua própria tecnologia, e hoje é uma tecnologia que está sendo usada por vários outros setores, né? Então, são empresas como essa que têm disruptado, vamos dizer assim, vários setores e estão tentando entrar na saúde. Saúde acho que é um pouquinho mais difícil do que alguns outros setores, do que varejo, por exemplo, mas o ponto é que estão tentando, estão entrando, são várias empresas de tecnologia que estão entrando nesse negócio, até porque, como a gente comentou aqui, né, um setor que está, do jeito que está, ele não é sustentável, né? Então, ele está fadado a mudar, eu diria. O que eu li lá fora é que o ChatGPT está sendo utilizado com certo, vamos dizer, sucesso, entre aspas, para medicação, para indicação de receitas, né? Eu fico meio assim, também em relação ao assunto, ainda uma coisa que tem que pagar para ver, porque a gente viu muito isso com saúde cognitiva, né? As aplicações cognitivas que
substituir o médico no tratamento do paciente, e a gente viu que a coisa não acabou não dando muito certo, né? Então, eu não sei se vocês estão pesquisando em que tipo de linha de saúde o ChatGPT poderia ser aplicado. Eu acho que como essa é uma tecnologia fundamental, diria assim, que ela vai servir de ferramenta para a construção de muitas aplicações em cima, né? Então, como tudo, né? Como qualquer tecnologia, né? No começo, ninguém sabe muito para que vai ser usado. No começo, algumas pessoas fazem algumas coisas erradas, mas ela vai evoluir, ela vai se desenvolver. A gente viu aí a 3.5 para o 4.0 já foi uma evolução enorme, né? E isso vai continuar, né? O ponto isso é realidade, né? Assim, não dá mais, apesar de alguns tentarem barrar, eu acho que dificilmente a gente vai conseguir barrar isso, a gente vai ter que lidar e eu acho que todos deveríamos abraçar essa mudança e tirar o melhor dela. Tem riscos, óbvio que tem riscos, a gente precisa, na saúde, minimizar e mitigar esses riscos, uma vez que a gente esteja, de fato, lidando com o paciente, com vidas do outro lado, né? Então, isso é super importante, fundamental, mas é a tecnologia que está aí para ser usada. E já existem plataformas de apoio ao diagnóstico, né? Diferente da gente falar plataformas de decisão diagnóstica. Eu acho que o profissional de saúde não tem como ele saber tudo sempre, a medicina e a saúde como um todo, ela sofre constante atualização, mudança. Então, o profissional de saúde antenado, ele vai conseguir acompanhar os melhores medicamentos, mas não numa velocidade infinita, como uma máquina pode fazer. Então, o ChatGPT, ele faz a análise, né, a leitura, ele poderia fazer a análise e a leitura de vários artigos científicos, fazendo a ponte com os principais resultados em cada caso específico, mas nós somos seres vivos em constante atualização também, e as nossas condições de saúde e doença também, elas mudam constantemente, né, diariamente, inclusive. Então, da mesma forma que no nosso diagnóstico, nosso pensamento crítico, clínico, cirúrgico, a gente não pode definir condição para pessoas generalizadamente, né? A gente tem que ver o usuário, o paciente, como uma pessoa, um ser, e não como uma doença. A gente pode utilizar, sim, as tecnologias para apoio diagnóstico, mas não para decisão diagnóstica, né? Para apoio de tomada de decisão, de conduta. Nós, há muitos e muitos anos, né, todos os médicos tinham na mesa do consultório Black Book, era um livrinho de papel que a gente tinha que procurar de alguns medicamentos que ele era atualizado. Isso foi atualizado com o White Book na parte digital, né? E a gente já tem Yellow Book, vários outros livros de apoio à tomada de decisão. Mas todas essas ferramentas, elas são coordenadas por profissionais que são especialistas naquela área, que fazem uma curadoria do conteúdo que vai ser ofertado aos profissionais de saúde que precisam de um apoio à tomada de decisão. Então, se a gente conseguir refinar a tecnologia a ponto de ela cometer menos erros possíveis e fornecer um apoio mais acurado, eu não vejo por que a gente não utilizar esse tipo de ferramenta no apoio à tomada de decisão, mas nunca substituindo a decisão do profissional de saúde, sempre como apoio e tendo como base a fonte, né? E aí isso levantamos uma outra discussão, né? Com os próprios algoritmos e toda a tecnologia vinculada à forma que a gente recebe as informações, as pessoas elas estão cada vez menos críticas. E principalmente agora com a pandemia, né? Tem vários profissionais de saúde que fizeram uma pós-graduação em Instagram, em Facebook, LinkedIn, que começam a disseminar informações de saúde porque leram na internet, ou receberam num grupo de WhatsApp, ou viram numa mídia social, sem ter a base da fonte. Às vezes aquela fonte nem existe, né? Tanto que a gente tem uma luta aí diária contra as fake news. Então, se a gente tiver uma ferramenta que ela, com segurança, né, e fiscalizada, coordenada por meios onde a gente vai ter uma segurança na fonte desses dados, é extremamente importante o uso da tecnologia da inteligência artificial, da própria tecnologia do ChatGPT, Big Data, análise de dados, para a gente poder ter esse apoio à tomada de decisão do profissional de saúde. E eu queria só comentar uma questão aqui que o Rafael colocou e o Claudinei também.
A saúde ela está atrasada do ponto de vista de digitalização, não é por acaso, né? É justamente porque um erro na saúde não é um erro num aplicativo de entrega de algum medicamento, de algum alimento, por exemplo, né? O erro na saúde ele pode causar um dano irreversível, ele pode ter consequências gravíssimas. Então, certamente, né, essas tecnologias generativas, e o ChatGPT é uma delas, vão surgir em aplicações diversas antes de chegar na saúde, né? Eu acho que tem diversos estudos sendo feitos na saúde, mas o próprio Microsoft já lançou uma primeira aplicação dessa tecnologia e outras empresas de tecnologia vão... Então a gente vai começar a usar essas tecnologias e vai começar a entender o poder delas, né? O poder de você ter um assistente do lado que possa te ajudar a fazer um e-mail, a construir uma apresentação, e ajudar, né? Acho que esse é o ponto, né? Não é fazer por você. Sempre vai ter aquelas pessoas que não vão ter a visão crítica, mas aí é do ser humano, né? Como o Rafael colocou. Esse é o mundo que a gente vive, né? Mas ela vai, de fato, conseguir te ajudar a fazer uma série de questões que hoje parecem triviais, né? Mas não são. Por exemplo, tenta marcar um encontro com 5, 6 pessoas diferentes. Pô, os dados das pessoas estão todos aí, as agendas estão todas públicas, mas a fricção de você conseguir fazer alguma coisa é muito grande, né? Então, esse tipo de tecnologia, quando consegue organizar e trazer sugestões para você, falar, olha, o Rafael, o Claudinei e o Carlos estão disponíveis na quinta-feira às 14h, não quer marcar poxa, muito mais fácil do que ficar trocando e-mail. Então, é esse tipo de coisa que eu acho que a gente vai começar a ver, né? A gente vai começar a ver acontecendo e vai facilitar a vida de todo mundo. Óbvio que na saúde vão ter as aplicações iniciais que vão ser de menor risco, né, para o paciente, e a partir daí você vai começar a ter, de fato, o auxílio a diversas outras questões que têm um pouco mais de risco, e aí sempre tem o papel do profissional de saúde, do médico, como decisão final. Perfeito. Outra questão que muitos colocam, que é o principal problema, a principal dificuldade na área de saúde é o paciente cuidar da sua própria saúde, né? A gente vê o problema de pacientes crônicos que não fazem o acompanhamento necessário, e muitos falam em fazer coisas em relação a como se diz, motivar esses profissionais através de games, de gamificação, né? E a gente vê que, obviamente, a questão da pessoa não se fazer o tratamento preventivo é o principal problema, né? Que vai acarretar em doenças mais graves, em custos maiores, em encher os prontos-socorros, né? Na opinião de vocês, existe alguma iniciativa, ou tanto do ponto de vista de tecnologia ou mesmo de social, vamos dizer assim, para que as pessoas cada vez mais tenham a conscientização da necessidade de cuidar da sua própria saúde? Posso começar? Pode, por favor. Eu acho que esse é o nosso dia a dia aqui, Claudinei, assim, na questão do cuidado e na coordenação de cuidado aqui com as pessoas, né? Eu entendo que nos últimos anos a gente tem um movimento onde as pessoas as pessoas estão se cuidando mais. Tanto é que o envelhecimento está cada vez maior, né? Você tem uma expectativa de vida maior. E existe um movimento muito grande para hábitos de vidas mais saudáveis, de questão de saúde mental, para a gente se cuidar mais. A pandemia trouxe muito isso. Mas, por outro lado, também, o nosso dia a dia, ele joga contra, né? Porque é cada vez mais pressão, cada vez mais resultado, e é o dia a dia no corrido. O cara se ele mora em grandes cidades, ele pega o ônibus 5 horas da manhã para chegar no trabalho às 9, acorda cedo, dorme tarde, ganha pouco, tem toda essa questão. Como eu falei lá um pouco na minha fala, a gente entende que que vários movimentos da questão de gamificação, de premiação, bonificação, tudo isso é uma questão são questões interessantes que você pode lançar mão para ajudar o usuário no cuidado, tá?
mas o que mais ajuda o usuário no cuidado é quando ele precisa, ele tem alguém próximo a ele que ele possa confiar. A gente tem percebido muito a questão do engajamento, e aqui a gente tem hoje um número grande de usuários sendo coordenados, é a questão de, primeiro, quando você compra um plano de saúde, hoje é assim, você ganha um cartãozinho, e aí você faz o que você quiser com o seu cartãozinho, né? Você passa onde você quiser, do jeito que você quiser. É claro que eles dificultam em alguns momentos a sua entrada. Eles burocratizam, né, o serviço para que você não entre, para que você não gaste. Então, é só burocratizando, porque você não consegue agendar a consulta. E aí, o que ele faz? Ele vai no pronto-socorro, porque no pronto-socorro ele tem lá o profissional na hora e o cara tem que atender ele, ponto. Entendeu? Porque ele está no pronto-socorro, o cara vai ter que atender. Não importa se você tem uma unha encravada ou se você está infartando. Você entrou no pronto-socorro, você vai ser atendido. É claro que tem ali toda a questão de tempo, aí tem aquelas escalas que fala quem que precisa ser atendido antes, quem precisa ser atendido depois, mas todo mundo tem que ser atendido, é pronto-socorro. E aí, diferente isso, como o Jorge falou, em outros mercados, então é diferente a forma como você usa. Você tem lá no banco o seu gerente ou a pessoa que é responsável para te orientar os seus investimentos, a forma que você utiliza o banco. Quando você compra um seguro de carro e você bate o seu carro, a primeira coisa que você faz é ligar para o seguro, não é ir na oficina. Você liga para o seguro e o seguro te encaminha para o lugar certo. E na saúde é diferente. Na saúde você ganha o cartãozinho e ninguém mais fala nada para você. E você usa o que você quiser dentro da sua rede, porque a gente compra a rede. Lembra que eu falei isso um pouco tempo atrás. Nós compramos rede. E aí, justamente, esse é o ponto. Então, é nisso que a gente acredita aqui no Bio, é o seguinte, é você ter o seu médico de referência e você ter o seu médico de família, sua equipe de saúde da família, onde, quando você precise, você faz o contato com ela e aí sim ela vai te direcionar. E, fora isso, a equipe, dentro de uma linha de cuidado personalizada com o que você precisa, ela vai te dar insights de tempos em tempos do que você precisa fazer para a sua saúde continuar boa. Então, também tem uma outra questão que é muito discutido, que as operadoras normalmente, quando buscam a gente ou quando buscam serviços de saúde aí, de medicina preventiva, de cuidado, coordenação, promoção, ela busca sempre para a população crônica ou para a população hipergastadora. E é um erro isso daí, porque esses caras já estão estourados, então esses caras precisam. Mas quem ainda não desenvolveu a sua doença crônica, ou quem ainda não é o gastador, esse cara é uma bomba que vai estourar em algum momento, se você não cuidar dele. Porque é o que você falou, Claudinei, muitas vezes ele não toma o remédio da forma correta, ele não faz as coisas como ele deveria, ele bate no pronto-socorro toda hora, ele não vai no médico para fazer um acompanhamento. Então ele tem uma dor de cabeça, chega lá, a pressão está alta, o médico do pronto-socorro abaixa a pressão dele, ele vai embora sem dor. 2 dias depois ele bate de novo no pronto-socorro, mas ninguém tratou a hipertensão desse cara. Porque não é função do cara do pronto-socorro tratar. E aí não é a gente também malhar o pronto-socorro e falar, o pronto-socorro não resolve nada. O pronto-socorro é para tirar da emergência e pronto. Entendeu? É para tirar o sintoma. Isso é pronto-socorro. Mas aí a população acaba usando isso de uma forma errada e acaba tendo essa dificuldade aí mais para frente com todos as outras coisas que vêm atreladas a isso, com custo maior, com entrada diferente, com sucateando o sistema e assim por diante. Onera o custo bastante, né? O Carlos tocou em alguns pontos super importantes aqui e eu estava aqui pensando ainda na sua pergunta, Claudinei, que você começou a pergunta falando que o problema é o usuário, né? Então, quando a gente olha para a saúde e pensa que o problema é o usuário, a gente tem alguma coisa muito errada nisso, né? Porque a solução deveria ser o usuário, né? Mas, de fato, assim, o usuário, eu acho que ele tá, e eu não estou falando nem do paciente, né? Olhando de uma maneira mais expandida, ele está acostumado a navegar no sistema que ele está acostumado a navegar, né? E o sistema que foi colocado para ele. Então, quando o Carlos coloca que o paciente, o usuário, ele compra uma rede, é o que oferecem para ele, né? Simples assim. E ele é leigo, ele não sabe dizer o que é melhor, o que é pior. Eu acho que o próprio sistema deveria se organizar para
para oferecer para ele o que é melhor, né? E aí a gente vê, sem fazer julgamento de valor, né, mas algumas empresas novas, né, que já nascem digitais, de plano de saúde, tentando mudar um pouquinho esse modelo, né? Eu acho que quando a gente olha empresas com redes mais restritas, onde a relação com a rede é mais próxima, né, uma relação que você tem troca de dados, que você consegue trabalhar uma linha de cuidado. Eu acho que são pílulas, né, de mudanças, né, que começam a acontecer. Se elas vão dar certo ou não, aí não estou aqui para julgar, né, mas eu acho que são mudanças, são modelos diferentes. Eu acredito que precisa ter uma mudança no sistema para os resultados serem diferentes, né? E às vezes a mudança no sistema ela tem que começar no micro mesmo, são pequenas empresas ou regiões ou que vão começar a fazer diferente, vai ter que trazer um resultado, uma transparência de resultado, de desfecho, custo e etc., para o mercado acordar e falar, opa, putz, a coisa está mudando aqui e eu não deveria continuar só vendendo rede, por exemplo, como o Carlos colocou. Eu tive uma empresa no setor e a gente costumava falar que os planos de saúde são, na verdade, planos de doença, né? Então, são planos feitos para quando você adoece e não para olhar para você como pessoa e falar o que você, como indivíduo, precisa para ter uma boa saúde, né? Olhar o seu histórico familiar, olhar suas questões até socioeconômicas, né? Onde você vive, com o que você come, o que você tem acesso e poder fazer um plano de saúde para você, né? Um plano personalizado. Eu acho que isso é um pouco do que algumas dessas empresas têm feito. Se a gente olhar para o mundo, né? Tem várias empresas tentando disruptar esse mercado. É um mercado que eu acho que nenhum país resolveu ainda. Alguns países menores, né, é mais fácil, né, quando você tem uma região menor e mais condensada para você fazer mudanças. Num país como o Brasil, talvez as opções mais regionalizadas, enfim. Aí eu acho que a questão é que o órgão mais sensível do ser humano está sendo afetado, que é o bolso, né? Então, aí está talvez um empurrão para mudança importante, que é os custos chegaram num limite que ninguém está satisfeito nessa história, né? Então, precisa ter uma mudança ou precisa ter uma mudança. Porque as empresas elas não estão preocupadas em cuidar da saúde, como você falou, mas sim em cuidar do tratamento, né? E como você colocou, o modelo hoje está... Todas as tentativas que estão sendo feitas recentemente, a gente vê grandes prejuízos, né? Mesmo com o mercado com grandes investidores, como falei, operadoras de telecom, banco, grandes investidores entrando nesse mercado, ainda o mercado não conseguiu achar o caminho para ser lucrativa e ser efetivamente eficiente, né? E o mercado também, Claudinei, muito regulado, né? Então você tem pouca liberdade, e acho que por uma razão importante, né? Mas o fato é que você tem pouca liberdade para testar modelos muito diferentes, né? Então, se você quer ser um plano de saúde, você tem que se adequar às regras da ANS, ponto, né? Se você não quer ser um plano de saúde, aí tem várias outras opções diferentes, mas que também deixam lacunas no cuidado, né? Então, a alta complexidade é super importante, não adianta você ter só um cartão que vai te dar acesso à consulta, a exames mais baratos, mas se você tiver que fazer alguma cirurgia, você não tem dinheiro para isso, né? Então, eu acho que a gente vive um momento onde tem muitas tentativas diferentes, poucas respostas efetivas do tipo, isso aqui deu certo de fato e esse é o caminho, né? Então, eu acho que isso capaz que venha nos próximos anos aí, e tudo que a gente discutiu hoje aqui, eu acho que é parte da solução, né? É uma digitalização maior, é uma jornada melhor, é medir desfecho, é não vender só rede. Então, se você for pincelar aí tudo que foi dito aqui hoje, nesse painel, eu acho que a gente consegue ter pelo menos um horizonte daquilo que deveria ser nesse mercado.
E como você falou, em alguns lugares ele tem um tratamento melhor, mas pelo que eu sei, assim, alguns lugares onde a saúde pública é muito forte, então as pessoas já têm adesão àquela saúde pública, né? Como o pessoal sempre dá o exemplo da Inglaterra, mas eu também vi Portugal, onde saúde pública tem uma presença muito grande, então ela já é uma opção natural vamos dizer, do consumidor, do cliente, né? E aqui a gente, apesar da gente ter o SUS, ainda não é o desejável, vamos dizer assim, né? É porque a gente tem o SUS é excelente. Assim, se a gente for pensar, eu sou um grande defensor do SUS, assim, mas eu acho que a gente tem o SUS, ele é muito bom nos extremos, assim, sabe? A alta complexidade do SUS é boa, e a atenção primária ela é boa, bem feita. Até então era muito bem feita, apesar da gente ter hoje aí algumas questões de vacinação, e aí eu não vou entrar nessa questão política, onde a gente teve uma grande queda nos nossos números nos últimos anos. Mas o meio termo ainda fica a desejar bastante por conta da questão, porque ela ainda não consegue fazer uma regulação de entrada bem feita. Né? Então, a questão da regulação de entrada, ela acaba dificultando, e aí é onde os planos de saúde conseguem atingir esse mercado, porque daí ele oferece a internação, a cirurgia de baixo custo, essas questões ele consegue ali ofertar opções melhores do que o SUS oferta. Mas, por exemplo, se a gente for pensar em vacina, eu tenho filhos, você não leva quase na clínica de vacina para ter uma vacina, porque hoje quase todas as vacinas importantes o SUS cobre. Quando você fala em transplante, quase todos os transplantes são feitos pelo SUS, né? Então você não é inimaginável você pensar assim, eu vou, não inimaginável, mas assim, eu vou pagar todas as vacinas numa clínica de vacina. Não, para que você vai fazer isso? É a mesma vacina que dá no SUS que dá na clínica. Claro que tem uma ou outra, porque assim, o SUS acaba pegando ali o que é o melhor para a população em geral. Tem uma ou outra que ela ainda não oferta, porque é uma decisão aí específica de cada família, de cada pessoa, o uso daquela vacina. Mas, quando você pensa em internação, é assim, o meu filho vai precisar de uma internação por conta de uma apendicite. O SUS ainda deixa a desejar. Por quê? Porque você aí, mas é por uma escolha sua. Eu não quero ficar na enfermaria, eu quero ficar no apartamento, eu quero no hospital A, no hospital B. E aí é mais ou menos essa questão que acaba ficando a desejar, eu acredito. Perfeito. Bom, infelizmente a gente está chegando aqui ao final da nosso painel, que eu acho que a gente discutiu bastante coisas. Talvez tenhamos mais levantado questões do que soluções, né? Deixamos mais perguntas no ar do que respostas, mas eu acho que creio que foi excelente o conteúdo que a gente compartilhou aqui nesse painel. Creio que a nossa audiência deva ter ficado bastante satisfeita em relação à apresentação de vocês. Então, para terminar, eu gostaria que vocês fizessem aqui as suas considerações finais e se despedissem aí da nossa audiência. Quer começar, Rafa? Por favor. Primeiro, agradecer a atenção e o convite, né? Vai ser um prazer e é muito interessante quando a gente tem visões diferentes e sempre discutindo um tema que é tão importante, né? A gente fala de 5G, fala de saúde conectada, fala das ferramentas, mas cada um está fazendo uma coisa de um jeito diferente. E aqui a gente pôde ver que todo mundo tem opiniões diferentes, mas está todo mundo seguindo o mesmo caminho, né? Então, a saúde conectada ela já é realidade hoje na vida dos usuários, e nós sempre temos que olhar o usuário com foco no centro do cuidado, porque aí ele vai tomar as rédeas do seu atendimento, vai ter toda a opinião crítica para poder colaborar com os profissionais de saúde para ter a melhor qualidade possível do seu atendimento, sempre pensando que a jornada do usuário não é apenas o atendimento do profissional de saúde, não é apenas o atendimento médico. Vai desde o início do entendimento dos direitos de atendimento de saúde, de cuidado, até finalmente mesmo, quando ele não precisa mais daquele atendimento.
Legal, posso falar, e aí o Jorge, a gente faz a mesma ordem aí, então eu queria também agradecer ao convite, a possibilidade de discutir, de conhecer o Rafael, de rever o Claudinei e o Jorge aí, de outros eventos que a gente já participou, e deixar o convite para as pessoas, se tiverem alguma dúvida, se quiserem conversar, o Bill fica à disposição aqui, billaps.com, a gente tem ali o nosso site também. Quem quiser fazer contato comigo também pode mandar e-mail, cebraga@billaps.com. Estou à disposição aí de vocês e agradeço a oportunidade. Perfeito. Eu que agradeço. Jorge, suas considerações finais? Legal, eu queria de novo agradecer Tem Inside, Claudinei, Rafa e Carlos pela presença aqui no painel. Aprendi muito com vocês, né? De fato, é muito legal ver outras pessoas e empresas trabalhando em direção a uma saúde mais sustentável, vamos dizer assim, né? E acho que a conectividade traz isso. Minha mensagem final é para quem está nos ouvindo. Eu acho que esse mundo novo, né, mais digital, mais conectado, mais com decisões mais baseadas em dados, é uma realidade, né? Não dá para a gente fugir disso. Acho que quem quiser fugir disso está vivendo no passado. Então, para aquilo que não tem mudança, a gente deveria abraçar, né, e de fato entrar no jogo, vamos dizer assim. A gente aqui na Semantics tem ajudado diversas organizações nesse processo, então fica o convite, né? Acho que todos têm aí os nossos contatos, semantics.ai, e estamos à disposição aqui para ajudar no que for. Obrigado. Perfeito. Bom, mais uma vez, muito obrigado aí pela participação de todos vocês, obrigado pela nossa audiência, e nós voltamos amanhã às 9 horas com o painel sobre a questão do home care, os desafios do home care, outro assunto de relevância. Então, muito obrigado e até amanhã. Um grande abraço, pessoal.